Olá! Eu sei que eu quase nem apareço aqui, né? Muito menos pra vídeo. Eu quero dividir com vocês, eu tive muitas pessoas me perguntando sobre o curso que eu fiz final de semana com o professor Murilo Freitas. Super recomendo. Maravilhoso. Ele e a família dele são perfeitos. É um curso libertador. É uma ferramenta que pode nos auxiliar muito, que é a hipnose não verbal. Hipnose e espiritualidade não verbal. Então, eu quero trazer para vocês um pouquinho do que eu vivi, de como foi para mim, Simone, a minha experiência. E já digo para vocês assim, que foi rompendo a barreira do medo, assim, ao extremo do meu medo, do que eu precisava vivenciar, do que eu precisava trabalhar. Cada um tem suas travas e eu sei que o medo era enorme. Continuando aqui para vocês, então esse curso aconteceu em São Paulo. Eu vou dizer assim para vocês, para mim foi vencer o medo, eu ia com uma amiga, e hoje eu entendo e agradeço essa minha amiga do fundo do coração. Amiga, eu sei que você tá me assistindo, te agradeço do fundo do coração, você foi minha ponte mais linda, mais perfeita para esse momento. E na última semana ela desistiu, não vou mais. Falei, ai, que legal, querida. Professor, preciso de alguém para dividir o quarto. E assim começou a minha história. Vencendo os meus medos. Eu, que venho de uma cidade minúscula do interior do Paraná, moro aqui na Penha, que a gente pode ir para qualquer lado, você pode ir a pé, né? Porque é acessível, é tranquilo. Ir para São Paulo, pegar metrô, pegar Uber. Para muitos aqui, tranquilo. Para mim, não era. E assim fui. Cheguei lá, desci do metrô, coração assim, ó, mil. Consegui chegar no hotel. Fiz minhas meditações que eu tinha pra fazer. Desci, fui na padaria, tomei café. Cheguei, tô me achando. Sou muito foda. E no sábado eu fui pro curso. Vivenciei muita coisa na sexta-feira à noite no hotel. Muita coisa com a minha companheira, assim, foi assim, à noite. Mas beleza, fui pro sábado pro hotel, pro curso, me senti em casa. Eu sabia que realmente eu tinha que estar ali. É como se todo mundo que estava ali já fizesse parte da minha vida. Aquele lugar, as pessoas, o professor, a família dele, que é maravilhosa, Nath, Tati, trouxe no meu coração com muito carinho e respeito. E ali começou a deixar as minhas verdades, esvaziar o meu copo para receber tanto conhecimento. No domingo, eu já senti que tinha algo mudando em mim, sabe? Você sente que tem uma chavezinha, que foi o que me motivou a estar lá, porque eu sabia que tinha algo que eu precisava vivenciar lá. Então a gente chegou e começou o treinamento, né? Entre nós, colegas ali, perfeito, maravilhoso. Cada vez que a gente ia pro chão, era muito surreal, era muito perfeito. Só que eu queria entender mais. Eu queria saber como seria eu entrando num processo profundo para mim saber como eu vou lidar, né? Quando você tá atendendo e a pessoa vai entrar naquele transe profundo. E o professor com sua maestria, com a sua sensibilidade fora da casinha. O Murilo, ele me viu num determinado tempo, eu tava ali emanando luz para uma colega que estava em transe. Aí ele veio e me colocou eu em transe. Então, como a gente brincava lá, porque ele me tombou, né? E ele colocou uma colega para ser minha âncora, para me auxiliar nesse processo. Tati, minha mãozinha linda, que saudade de você. E eu entrei num transe profundo, muito profundo. Tem como você explicar em palavras o que você viveu? Muito pouco. Porque eu lembro só de uma passagem só, que foi uma tentativa de suicídio que eu tive aos 13 anos. E eu só lembro na hora, assim, eu vi a mão da minha mãe, assim, na minha garganta, até eu desmaiar. E dali pra frente, tipo, veio, vou tomar o veneno, passar pelo estágio, que graças ao bom Deus me deixou, que foi expurgar todo aquele veneno pra fora. E eu revivi essa parte, eu lembro muito.
E eu tenho plena certeza que talvez a minha mãe nem saiba disso, porque muito pouco eu falei sobre isso, porque pra mim tava tudo muito bem resolvido, tava tudo certo, eu sabia que aquilo tinha acontecido, passei por aquele processo, nunca me trouxe assim, se eu for falar pra vocês assim, culpa, nossa, que eu... Não, tipo, eu meio que eu entendi dentro de mim que foi um processo que eu passei, tava na adolescência, a situação, os conflitos com a mãe eram conflitos, mas beleza, tava tudo resolvido pra mim. Mas não, eu precisei voltar lá, olhar e ressignificar aquilo. E nesse, eu digo assim pra vocês, conforme o professor trabalhava a energia, o meu corpo ele ia se retorcendo. Aquele choro, aquela dor, uns gritos que estavam dentro de mim, que nem eu fazia ideia que eles existiam. Eles estavam ali, eles queriam sair, eu precisava gritar, eu precisava colocar tudo aquilo pra fora. Então, quando o professor trouxe na condução dele, que foi perfeita, maravilhosa, quando eu sentei, que ele me trouxe de volta do trânsito, que eu sentei, eu já senti assim, não tem como explicar pra vocês, mas tu sente, Simone, eu senti na hora, tipo, opa, o que aconteceu aqui? E dele veio, e na condução dele, quando ele tocou em mim, ele me trouxe mais choro, mais emoção parada. E lá fui eu olhar de novo pro luto do meu pai. E ele, com a condução perfeita, ele trouxe pra mim e disse assim: olha que lindo, tu tá chorando porque tu teve o pai perfeito. Um pai maravilhoso, porque você está chorando de saudade. E aquilo pra mim fez total sentido, assim, sabe? Pra aquele momento. E olha que eu já trabalho esse luto do pai há um tempo. E foi perfeito. E eu saí daquela sala me sentindo assim como se algo virou, uma chavinha virou, uma tecla liberdade foi acionada. Eu não sei explicar pra vocês, não sei mesmo explicar, não tem palavras pra descrever, mas é perfeito. Eu digo, se vocês têm a oportunidade, façam. Eu vou e estou trabalhando e vou me aprofundar ainda mais, porque foi algo que pra mim, assim, é entender que mais pessoas precisam ter acesso, que mais pessoas vão poder deixar os pacotinhos pra trás, em conexão a todas as terapias, porque a hipnose você pode trabalhar com ela com todas as terapias que você já trabalha. Então, pra quem é terapeuta, eu super recomendo. Vamos aí, vamos trazer Murilo pro sul e ela vai fazer sentido com tudo que você trabalha. Se você trabalha como eu, com constelação, com o reiki, tamiana, ativação da kundalini, junto com a hipnose, ela é perfeita. Perfeita. Então, ela é uma terapia que ela vem agregar os seus movimentos. Então, para você que é terapeuta, super te recomendo. Para você, como cliente, como paciente, recomendo que você faça, que você se permita viver essa experiência, porque você vai sentir diferença. E é muito do se permitir, né? É muito de você estar aberta. Quanto mais aberto você está para o novo, melhor é a condução, que já não tem fala, gente. É não verbal mesmo. Não tem condução da minha fala te conduzindo a um transe. Não. Eu te coloco em transe e dali é você com você. Agora, depois de ter compartilhado um pouquinho da minha experiência, quero trazer uma carta para vocês do baralho devocional, que é maravilhoso. Sempre tem uma frase que faz muito sentido pro momento que a gente tá. Então eu quero trazer ela para vocês. Vamos ver o que vem para nós nessa parte. Na tarde de hoje. Vamos lá? Ai, Deus. Olha. Mas eu conto pra vocês. Confie em Deus e transforma o medo em coragem. Gente, eu fiz um vídeo pro TikTok. E vocês viram o quanto eu embaralhei aqui. E essa carta foi a mesma carta que saiu como mensagem pro TikTok. Então, confia em Deus e transforma o seu medo em coragem.